Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Somos todos colecionadores de emoções. Nascemos para o risco, para a constante expansão dos nossos limites. Por isso dormimos tarde, repetimos o prato principal nas refeições e vamos até a beira do precipício só para espiar o que está lá embaixo. É tudo cheio de emoção, sentimento, puro significado. Queremos tudo. Talvez por isso a propaganda nos afete tanto. É tudo muito subjetivo. Os comerciais despertam em nós uma vasta gama de sentimentos e sensações. Mexem com nossos sonhos, distorcem nossas perspectivas, agitam nossos desejos, instigam nossas preferências e, claro, ditam nossos costumes. É que eles são puramente sensoriais, como nós, os chamados seres racionais. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista na América do Sul para aperfeiçoar a comunicação em todos os níveis da organização. Nosso assunto de hoje, filmes publicitários. Filmes fascinam. São histórias que mexem com as nossas emoções. A combinação de muitas artes, dramaturgia, cenografia, música, figurinos, fotografia, entre várias outras. É muita arte em um formato só, porque no fim das contas, todo mundo já se encontrou em algum filme. É com esse fascínio que a propaganda trabalha. Nos filmes publicitários, a persuasão é aplicada ao comercial, que, assim como num filme longa-metragem, procura mexer com as emoções do público. Com o advento do cinema, no nascimento do cinema, praticamente a publicidade nasceu espontaneamente, porque os primeiros a perceberem a força do cinema publicitário, a força da publicidade no cinema, usando a linguagem do cinema, foram os militares. Então, rapidamente, eles souberam usar, não como a gente vê hoje, obviamente, mas eles souberam usar muito a força política que tem essa linguagem de cinema, linguagem audiovisual. Então, do começo, então, da Primeira Guerra Mundial, ou Segunda Guerra Mundial, foi muito usado, né, pelos alemães, principalmente pelo Goebbels, que era um agente publicitário. Quer dizer, imagina, o braço direito do Hitler era um publicitário. Você tem ideia do poder que isso tem. E as agências de publicidade foram criadas nas bases do cinema de Hollywood, né? Você olha uma agência de publicidade e um estúdio de Hollywood, a estrutura, o organograma é quase a mesma. A base de um filme publicitário é o roteiro, né? Ele é exatamente o exemplo de um filme longa-metragem. Quer dizer, a base é o roteiro, é a ideia que você tem que passar. Isso é absolutamente fundamental. Você pode usar a verdade a favor de uma mensagem publicitária. A Folha de São Paulo fez um filme há muitos anos, nos anos 80, que era um filme que usava só uma foto do Hitler, muito próxima, que você só via os pontos, a retícula da foto, e ela ia abrindo, e o locutor ia falando só dados verdadeiros sobre a época do Hitler. Cineastas dirigem comerciais, publicitários migram para o cinema e as linguagens entre os meios estão cada vez mais próximas.
Há comerciais que, da história à estética, são praticamente iguais aos filmes convencionais. Mas ainda assim, há notáveis diferenças entre um e outro. Eu estou aqui com um grupo de profissionais, produtores de cinema, comerciais de televisão, professor Rogério Furlan, professor Fábio Ramos, professor Gabriel. Eles são professores aqui do UNASP e pessoas ligadas a empresas, prestadoras de serviço nessa área de produção de filmes publicitários para o mercado em geral. Eu quero começar com uma pergunta a partir de uma frase de um cineasta conhecido no Brasil, Carlos Manga, onde ele disse: a diferença entre cinema e propaganda é que no cinema conto uma história em 90 minutos, enquanto na propaganda tenho que fazer isso em 30 segundos. Quero perguntar para vocês, essa diferença toda de tempo tem implicação no jeito de fazer? Na minha opinião, eu acho que fazer um filme, uma produção de cinema, ela te exige muito esforço no contexto de produção, né? Você tem que ter aí uma empreitada, praticamente um ano de produção. O filme publicitário, ele é muito rápido. Tanto o tempo de exibição da ideia, quanto o tempo de produção. Os próprios roteiristas identificaram uma maneira de conseguir trabalhar o tratamento de roteiro de uma forma mais específica para a questão publicitária. Mas o grande detalhe está na forma como eles vão contar uma história que tenha começo, meio e fim em um espaço de tempo muito menor. Então, a forma como o roteirista estrutura a linha narrativa, como ele vai trabalhar o conflito, e como ele vai trabalhar principalmente a resolução, a solução desse conflito, é onde está o grande diferencial. Esse roteiro sendo diferenciado e específico para a questão publicitária já faz com que todo o processo de produção também seja feito em cima desse roteiro e que facilite um pouco essa demanda que o Fábio mencionou, de você precisar produzir filmes publicitários com uma velocidade muito maior do que com que você produz cinema. Como qualquer ação ou peça publicitária, comerciais também precisam de planejamento. É assim que se direciona que tipo de filme será produzido e para qual público, além de tantas outras decisões que são tomadas durante o planejamento. O custo de se veicular um comercial na televisão ou de postá-lo em um site contratado é muito caro. Por isso, não se pode fazer um investimento desses sem pensar. Há muita pesquisa a se fazer antes de sair para filmar. Todo esse processo que compõe o planejamento é feito na agência de publicidade. É ali que o trabalho de concepção e pré-produção do filme acontece. Fábio, no processo de desenvolvimento de um filme publicitário que compete à agência, desde o momento em que o cliente informa as necessidades dele até o dia que você contrata a produtora, quais são as etapas que você coordena na agência de publicidade? O cliente vem com um problema. Ele quer resolver alguma coisa. Ele quer aumentar o faturamento dele, ele quer reposicionar a marca, ele quer desenvolver, lançar um produto, enfim. Então a gente costuma chamar isso do objetivo de marketing, que tem que ser resolvido. A partir do objetivo de marketing, a gente vem com as estratégias que a agência vai adotar para conseguir resolver isso. E dentro das estratégias está a definição de um conceito de campanha, que é desenvolver a linha que vai ter em todas as peças de comunicação, inclusive no filme. Geralmente, quando chega numa produtora para fazer esse filme publicitário, o roteiro já está pronto, a ideia já está pronta. Então, às vezes eles podem conversar durante o processo de criação para ver, vai ser isso, vai ser aquilo, dar essa ideia, dar aquela ideia. Mas quando o roteiro vem pronto, então você tem que produzir. O que é produzir? Você vai atrás, você faz tipo um checklist de tudo que tem que ser feito e você vai atrás dessas coisas individualmente. Se você precisa de um cenário, por exemplo, uma locação numa praia, e você quer que a praia esteja vazia, então você vai atrás da praia, você fala com o diretor, você geralmente escolhe 3 ou 4 praias diferentes, aí o diretor vê a que ele prefere para a ideia que ele tem para o filme publicitário. Se a praia tem que estar vazia, então você vai na prefeitura da cidade, pede para fechar lá, pede autorização e tal, naquele dia, naquele período de tempo e tal. Se você precisa, nessa praia, você precisa de uma família. Então você vai, você faz um casting, você faz teste com esses atores para poder contratar eles e daí ver quem que fica melhor dentro. Aí o diretor também ajuda a escolher e tal. Aí você já paga o orçamento, o cachê deles para eles irem lá na praia e fazer a participação e tal. A produção é quando você filma em si. Então, geralmente, num VT publicitário demora 1 ou 2 dias. A média é essa. E depois vem a pós-produção,
que pode ser tão complicada quanto a produção, a pré-produção, às vezes até mais. Por quê? Porque na pós-produção, num VT publicitário, é quando a gente arruma tudo, você às vezes está de dia, você filmou de dia e você quer que fique à noite. Aí você põe um efeito lá para ficar de noite. Às vezes você não gostou que na camiseta da pessoa tinha uma bolinha vermelha aqui. Aí você tira a bolinha vermelha frame a frame. A pós-produção, também dependendo da ideia, pode ser bem complicado. Eu já fiz um VT de, eu acho que era 1 minuto, né, 60 segundos, que eu demorei 1 mês e meio para fazer. Porque ainda não inventaram uma linguagem mais poderosa que a audiovisual. A pessoa fala, agora é internet. O que é internet? É só uma linguagem audiovisual. Não adianta você, como fazem as marcas agora, que ficam enfiando marca no Facebook. Aquilo gera mais raiva do que gera compreensão ou alguma coisa. Aquilo gera raiva, não gera nada. Né? Como eu falo, a publicidade melhorou muito, por exemplo, em São Paulo, quando teve a Cidade Limpa. Que, né, tiraram todos os outdoors. Pronto, aí a mensagem publicitária passou a ser mais importante ainda na mídia eletrônica. Seja ela televisão, internet, celular. Não me interessa onde está passando, é um filme que está passando ali. Então isso eu não conheço nada mais poderoso que isso. O comercial pronto é apenas a ponta de um iceberg. Ele é a síntese de um conjunto de informações que vieram do briefing, da pesquisa e do planejamento. Em um comercial, nada é por acaso. Com o planejamento pronto, é hora de começar a etapa de produção. A partir daí, o trabalho é semelhante ao de um filme convencional. A própria agência responsável pela conta da empresa ou uma produtora de vídeo terceirizada faz a produção do vídeo. São escolhidas as locações, é escalado o elenco e os figurantes, equipamentos são alugados, figurinos e cenários são confeccionados. Enfim, tudo o que estava previsto no roteiro é viabilizado. E o que acontece se todo esse esforço é feito, a agência planejou, envolveu duplas de criação, gente estratégica, a produtora fez um investimento enorme, gastou um monte de tempo e dinheiro, o editor fez um mega trabalho, você colocou ele para que seja testado num ou no outro lugar e de repente o resultado é que não vai dar certo. Como lidar com essa possibilidade de toda essa engrenagem não atingir o alvo? Para a gente que trabalha aqui com uma verba mais limitada, a gente não pode errar. É praticamente isso, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente primeiro começa já na aprovação do roteiro, de repente sente como que vão ser as peças gráficas e vai sentindo qual que vai ser a resposta da campanha. E aí o filme ele vai seguir essa tendência, né? Então, quando você já está na parte do filme, é difícil você ainda estar com dúvida se aquela campanha vai efetivamente funcionar ou não. Pode até ser meio engraçado, mas é um pouco sério. Às vezes a culpa é do cliente, antes de chegar em todos nós. Porque ele quis, eu quero essa ideia, porque eu quero. E daí todos nós temos que acatar com, tudo bem, vamos fazer. E todos nós já sabemos, cara, não vai dar certo. O que é que eu vou fazer? Não vai dar certo. Aí você faz e daí não dá certo. Aí o que é que você vai dizer para o cliente, né? Se você tiver pesquisa, acho que a pesquisa ela tem que permear todas as etapas da produção do vídeo. Através da pesquisa você consegue, ou pelo menos tenta, diminuir ou então minimizar esses fatores externos que podem atrapalhar. E o risco é muito alto, porque quando você fala de produção de publicidade para televisão, quando você fala de filmes comerciais, você está falando de um dos maiores custos de toda uma campanha publicitária. Desde o custo para produzir, mas principalmente do custo de veiculação. Então, esse é um outro detalhe muito importante. Muitas vezes o cliente esquece que, além do custo de produção, ele tem que depois pagar para que esse comercial seja veiculado. Então, o risco ele existe e, se for mensurar a quantidade de valores, é a parte do risco mais alto, que, se não der certo, foi o maior investimento, infelizmente. Vender a ideia em 30 segundos, você vê que tudo que nós vamos falar vai passar pelo tempo. Vender uma ideia em 30 segundos é muito complicado. Às vezes você precisa de várias peças, vários filminhos para compor uma ideia, um conceito, né? Brastemp, por exemplo, uma campanha que eu fiz durante muito tempo, 8 anos, o Da Poltrona, não esses agora, mas aqueles filmes da Poltrona, era isso, era conceito. Então eram muitos filmes. Eu cheguei a fazer, acho que 65 filmes de Brastemp.
O avanço da tecnologia tornou o mercado de filmes publicitários muito mais acessível. Hoje, mesmo com uma pequena produção, é possível fazer um VT de sucesso. Afinal, sempre há espaço para boas ideias. Para começar um filme publicitário, o essencial é uma boa ideia. Não tem como assim você chegar no meio do caminho e falar assim, por que a gente não incorpora agora essa ideia aí e tal. Então assim, o começo, a espinha dorsal do filme publicitário é uma boa ideia. Eu digo assim, é como se fosse um bolo. Não adianta você cuidar da cobertura e da parte que vai em cima do bolo antes de você fazer o bolo em si e o recheio. Para aqueles que não são do meio e tal, e não tem muita experiência, mas têm vontade, né, inclusive dentro da igreja mesmo, de fazer VT publicitário, em vídeo, eu acho que uma das coisas principais, além da ideia, é você ter referência. Então, assim, você tem ideia boa, e às vezes é bom ter referência para você mostrar para as outras pessoas o que você está pensando. Existem muitos instrumentos de comunicação, por exemplo, a pregação é um instrumento de comunicação, o seminário é um instrumento de comunicação, a palestra, um discurso, enfim. Mas está provado que hoje os melhores veículos de comunicação, os que melhor ensinam, porque apelam a todos os sentidos praticamente, é cinema, novelas, filmes, e portanto eu acho que nós precisamos, se temos um evangelho tão bonito, uma mensagem tão bonita, a mensagem que vai transformar o mundo, vai redimir o mundo, temos que usar este veículo de comunicação para chegar à mente das pessoas. Hoje em dia, com a internet, qualquer um pode produzir e disseminar seu próprio conteúdo para milhares de pessoas. Uma simples postagem pode ter mais visualizações do que um filme caro produzido para ser veiculado na televisão. Nesse cenário nasceram os virais, vídeos considerados tão interessantes pelos internautas que são compartilhados para diversas pessoas e se espalham rapidamente pela web. O viral é uma coisa que me interessa muito. Eu, por acaso, sou bastante interessado em ver como é que o viral honestamente vira viral. Porque agora as agências fingem, dão inputs para dizer que teve milhões de acessos, blá, 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 uma boboseira, isso aí não vai levar a nada. O viral é uma coisa espontânea. Viral é uma coisa que aconteceu, para falar um caso bem conhecido, com um filme da Volkswagen que foi feito nos Estados Unidos e que era um garotinho vestido de Darth Vader, com aquele capacetinho, né? E ele ficava andando para casa como o Darth Vader, não sei o quê, e ele só para quando o carro do pai dele chega. Eu não sei se vocês viram esse filme. É isso que eu contei. Esse filme teve 5 milhões de acessos no Brasil. Agora, fabricar um viral é contra a regra viral. Entendeu? A gente já falou aqui sobre prever o sucesso de um trabalho, fazer tudo e depois não dar certo. Eu queria virar esse jogo sobre a questão de você intencionalmente produzir algo com a tentativa de viralizar, de que se prolifere na internet. Dá para fazer isso, gente? Uma questão que eu considero importante em relação a essa produção de vídeos virais é que você tem a liberdade de criação um pouco maior do que quando você está fazendo para o mercado publicitário tradicional. Né, quando vai ser veiculado em emissoras de TV e tudo mais. Então, essa liberdade faz com que você possa ousar um pouco mais nos conceitos, nas criações, na forma de como você vai passar a mensagem. E isso as empresas vêm fazendo cada vez mais. Agora, um detalhe que é importante, que você também tem que ter a preocupação de como você vai passar a mensagem, o que você quer passar. Porque muitas vezes pode ser que esse tiro saia pela culatra. Nem sempre ele funciona. Mas o não funcionar significa o quê? Que não foi viralizado? Tudo bem. O custo de produção de um vídeo viral é muito mais baixo do que um custo de produção de um filme publicitário tradicional. Porém, pode ser que o fato de não ter dado certo traga consequências negativas ou um marketing negativo, como já aconteceu com algumas marcas que lançaram vídeos virais mencionando, por exemplo, como se aquilo fosse um fato. Não estava nítido que era um vídeo tentando demonstrar sensações, tentando demonstrar conceitos. Eles lançaram vídeos virais que davam a intenção de que era um fato, como se fosse uma notícia, e depois tiveram que se retratar, dizendo que, olha, não, isso realmente não aconteceu, era um vídeo viral que foi feito, e tiveram, teoricamente, que se retratar publicamente. Está cada vez mais difícil chamar a atenção do público. As mídias tradicionais parecem já não ter o mesmo efeito.
Com isso, um novo conceito tem surgido no mundo da publicidade, o Branded Content. Conhecido também como Branded Entertainment, o Branded Content integra peças publicitárias que saem do formato tradicional dos comerciais de 30 segundos. A marca ou produto é inserida no roteiro dentro do contexto de programas de TV, filmes, games, webséries e outros formatos. Esse é um conceito bem diferente do Product Placement, o popular merchandising usado nas novelas, onde é criada uma cena especialmente para divulgar a margarina ou um novo shampoo. No Branded Content, tudo é muito suave, sutil e menos agressivo, mas nem por isso é menos rentável. Pelo contrário. Você pode prever o sucesso e o efeito positivo da viralização de filmes que são feitos efetivamente para provocar controvérsia e serem muito acessados ou engraçados, etc. É possível você dominar este efeito através do filme publicitário hoje, com toda a possibilidade de veiculação por internet e etc. Eu acho que é muito interessante e funciona. Antigamente a gente ouvia muito se falar do merchandising, né? Que a pessoa ia lá e apresentava o produto e ela estava transferindo o prestígio que ela tinha para o produto em si. Isso começou a ficar muito explícito em programas de televisão, em filmes, em novelas, e o consumidor, o telespectador, ele não se sente confortável com essa situação, né? A novela para no meio para falar do produto da Avon e fica totalmente fora do contexto da história e chega até a ficar um pouco ridículo, né? E eu acho que a partir do momento que você começa a pensar na marca e produzir conteúdo e produzir contextos para você colocar o seu posicionamento, isso passa de uma maneira mais sutil. Uma coisa que é interessante de se perceber e de mencionar aqui é que normalmente são programas que não têm uma vida útil muito longa, né? Por dois motivos, talvez por conta da verba, porque é bem caro você conseguir manter uma produção desse nível, né? É uma produção que as emissoras de TV fazem para um programa que normalmente pode ser diário ou semanal, e isso faz com que ele não consiga manter durante muito tempo. Então, muitas emissoras têm optado por utilizar quadros dentro desse conceito, dentro dos programas. Então, o quadro é um quadro específico patrocinado por tal marca, ou esse quadro algumas marcas são responsáveis por esse quadro de um programa específico. Tá? E aí você consegue ter uma rotatividade interessante em relação às marcas que ficam responsáveis pela produção desses quadros. Na nossa realidade de Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente não tem uma estrutura e não tem orçamento e não tem, assim, está começando agora devagarinho, mas não tem nada que dê uma estrutura muito grande para um VT, para essa parte publicitária. Então, a gente tem, e daí eu me incluo nisso, porque eu faço bastante isso, a gente tem que usar criatividade, muito joelho no chão, para conseguir, mesmo sem toda a estrutura e todo o dinheiro que requer fazer um VT publicitário, a gente conseguir fazer esses vídeos. E eu acho que a gente tem mais responsabilidade ainda. Por quê? Porque a gente não está passando um VT publicitário, uma mensagem de um sanduíche, ou de uma bebida, ou de uma pasta de dente. A gente tem que passar uma mensagem do Evangelho. Minha pergunta é, se Jesus estivesse nesta terra, agora, no tempo em que vivemos, usaria a mídia para pregar o Evangelho? Ora, nos tempos dele, veja, ele usou o melhor instrumento de mídia quando ele diz assim: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus, olhai para o trigo, já está pronto para colher. O que estava fazendo? Estava usando a mídia, a maior mídia que havia naquele tempo. Naquele tempo não havia vídeo, não havia internet, não havia filme, não havia novela. Mesmo assim, ele usava as comparações, que era a mídia daquele tempo, e mais ainda, ele usava histórias, e muitas vezes histórias fictícias. Portanto, nós temos que aprender a usar a mídia. Não digo inventar mentiras, não precisamos de fazer isso, mas podemos usar o cinema, a televisão, para colocar uma mensagem tão linda que há pessoas que jamais entrarão a uma igreja para ouvir um sermão, mas sentarão numa poltrona para assistir um filme.
A publicidade nos dá as causas e nós nos viramos com os efeitos. Cheios de contentamento, adquirimos a mercadoria. E no imediato depois, no desfazer do pacote, entendemos: as aparências enganam. Só então pagamos o preço. O produto não é tão colorido, macio e útil quanto nos disseram. Fomos enganados? Esganados, talvez. É fácil a gente se deixar levar pelo encanto da propaganda. É que ela desperta nossos instintos, nos pega justamente onde somos mais fracos. Com Jesus não é assim. O produto que ele tem a oferecer é ainda melhor do que diz a propaganda. Não há comercial suficiente, não há campanha que traduza seu valor. Nós, os publicitários, jamais seremos competentes a ponto de vendê-lo pelo valor que ele possui. Mas se ignorarmos nossa inaptidão, fizermos nosso melhor e pedirmos o direcionamento divino, quem poderá resistir? Quem poderá fugir da maior das mensagens, com o maior dos apelos, sobre a maior das verdades? Com certeza, nosso anúncio será certeiro e sem juros.